Olá, tudo bem? Sou a professora Vilmelisa Dávila e nesse Falando em Português nós vamos falar a respeito dos 7 pecados no uso da crase. Então, muita atenção que a professora aqui tentou reunir os 7 erros mais comuns que ocorrem aí no que se refere ao uso da crase. Lembra que sempre a crase nada mais é do que a junção da preposição a mais o artigo a. Só que não é simplesmente, o verbo precisou de preposição, artigo, o substantivo seguinte de artigo já uniformei a crase. Há certas regras, há certas possibilidades em que ocorre sim o uso da crase e outras em que não é permitido. Então a professora selecionou aqui os 7 erros mais comuns que a gente costuma fazer, principalmente na hora da escrita, no que se refere a esse assunto, ok? Então vamos a eles, pessoal. O que acontece? Antes de palavra de sentido indefinido, eu não posso fazer uso da crase. Essas palavras de sentido indefinido podem ser artigos ou pronomes indefinidos, tudo bem? Não importa se está no masculino, no feminino, não importa. Se diante desse a que você tem dúvida, se usa ou não a crase, for um artigo indefinido ou um pronome indefinido, eu não posso usar a crase. Então, o que vai acontecer? Repara aqui, pessoal, foi a uma cidade distante. Então, é muito comum o pessoal falar, diante de palavra feminina, a gente usa a crase de qualquer maneira. E não é bem assim. Por que eu não posso usar diante desse uma? Porque é um artigo indefinido, é uma palavra indefinida. Então, diante de artigo indefinido, mesmo sendo no feminino, eu não posso fazer uso da crase, tudo bem? Então, não posso usar. Outro exemplo, é dado o direito de defesa a todo ser humano. Aqui, todo é um pronome indefinido, então eu não posso também fazer uso da crase, ok? Então, além também de ter todo esse contexto, a gente guarda sempre que eu tiver vontade de usar o acento indicativo de crase. E depois dessa palavrinha, que eu estou na dúvida se uso ou não, vier uma palavra de sentido indefinido, os chamados artigos indefinidos ou pronomes indefinidos, jamais eu usarei a crase, ok? Guarda essa primeira regrinha, relembra sempre, faz uso, tenta colocar isso em prática, porque depois de memorizado não tem mais como errar, ok? Vamos lá. Próxima regrinha, pessoal. Segunda possibilidade, segundo pecado cometido aí por muitos. Antes de verbo, jamais eu uso o sinal indicativo de crase. Nunca, nunca, nunca. Não esquece disso, tá? Então, olha lá. Estava disposto a colaborar conosco. Colaborar é um verbo, então, diante de verbo, eu não posso usar o sinal indicativo de crase. Paulo se pôs a andar de lá para cá. Andar é um verbo, portanto, diante de verbo, eu não posso fazer uso do sinal indicativo de crase, ok? Então, segunda regrinha que a gente tem que memorizar é diante de verbo, não uso crase, ok? Então, é um dos pecados cometidos aí por muitas pessoas na hora da escrita, que simplesmente acham que fica mais bonito, mais interessante colocar o sinal indicativo de crase sem mesmo haver necessidade, já que temos na sequência um verbo, ok? Então, antes de verbo, não se usa crase. Tudo bem? Vamos lá. Próxima, terceira possibilidade. Antes de palavra masculina, não se usa jamais o sinal indicativo de crase. Primeiro, pelo fato de a crase ser a união da preposição mais o artigo feminino a. Então, não tem por que você usar a crase diante de uma palavra, de um substantivo masculino, sendo que ele pediria um artigo masculino, o, tá certo? Então, tenha cuidado quanto a isso. Exemplo, andar a cavalo. Cavalo é uma palavra masculina, não posso usar. Então, tem certas expressões que a gente acha que precisa, só que não é bem assim. Se essa palavra que vem na sequência desse a é um substantivo ou uma palavra masculina, não se pode usar. Pedir a Deus. Deus é uma palavra masculina, portanto, eu não posso fazer uso do sinal indicativo de crase, ok? Então, lembra que diante de palavra masculina não se usa o sinal indicativo da crase, ok? Quarta possibilidade, quarto pecado. Antes de alguns
pronomes. Então, o que vai acontecer? Referiu-se a ela com ironia, entregou a nós o convite, devemos obediências a esta lei e referiu-se a essa pessoa com desprezo. Então, diante de alguns pronomes, como os citados aqui, nós não podemos fazer uso do sinal indicativo de crase, ok? Então, tenha atenção também, porque é muito comum a gente ter essa necessidade de acabar colocando e não ser muito adequado. Tudo bem? 5. Antes de expressões de tratamento. Olha lá. Peço a vossa senhoria o envio da mercadoria. Então, vossa senhoria é um pronome de tratamento, portanto, não posso fazer uso do sinal indicativo de crase. Ofereci a você esta música. Você é um pronome de tratamento, então também não posso fazer uso do sinal indicativo de crase. Eu só peço atenção à seguinte observação que eu coloco nesse pecado. O que acontece? Essa regra é válida exceto para a palavra senhora, senhorita e dona. Por quê? Esses pronomes de tratamento admitem o uso do artigo antes, a senhora, a senhorita e a dona. Tudo bem? Então, eu posso, se necessário, usar ou não o sinal indicativo de crase. Então, se apareceu senhora, senhorita ou dona, se eu usar, ok. Se eu não usar, também ok. Tudo bem? Então, atenção ali, porque essas palavrinhas admitindo o artigo a, então admitem preposição mais artigo formando a crase. Tudo bem? Então, atenção a esses 3 pronomes de tratamento, senhora, senhorita e dama, que vão aí admitir o uso da crase sim, tá? O restante dos outros pronomes de tratamento não, apenas essas 3, cuidado, ok? Vamos lá, 6º, quando o a, que está lá no seu texto, estiver no singular, correto? Olha aqui, o a estiver no singular e a palavra seguinte no plural, não podemos fazer uso do sinal indicativo de crase. Então, falar a pessoas estranhas. Então, temos o a no singular e a palavra seguinte está no plural. Então, diante de plurais, não usamos. Ir a festas todo final de semana. Festas está no plural e o a ali no singular, então não posso. Então, diante de palavras que estão no plural, não podemos usar o sinal indicativo de crase. E lembre-se de que sempre que esse a estiver no singular, então se o a estiver no singular e a palavra seguinte no plural, eu não posso usar o sinal indicativo de crase, ok? Então, atenção ali. E o último pecado aí cometido por muitos é relacionado a expressões que têm palavras repetidas. Então, é muito comum a gente ver por aí essas palavras como gota a gota, frente a frente, cara a cara, sendo escritas usando a crase. Então, sempre que houver essas palavras, né, repetidas e unidas aí por esse a não levará o acento indicativo de crase, ok? Então, cuidado, são os 7 erros mais comuns aí cometidos pela maioria que a professora tentou aqui mostrar para você ficar mais atento e não cometer mais esse tipo de erro no que se refere ao uso da crase, ok? Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Muito obrigada.